E aí, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo da geografia, tá? Hoje o tema é dinâmica climática. Esse assunto está no volume 2, capítulo 5, tá? Páginas 225 a 230, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade a esse assunto. Estudar clima é estudar um elemento que interfere, que condiciona os diversos elementos naturais que existem na Terra. O clima interfere no solo, no relevo, nos rios, na vegetação. Portanto, é um elemento que está interagindo constantemente com a natureza, com os elementos naturais que compõem a superfície da Terra. Mas, além das condições naturais, o clima também exerce uma forte influência nas condições sociais. Vamos pegar aqui a música Asa Branca de Luiz Gonzaga e você vai perceber a presença, né, das condições climáticas no processo de migração muito comum na região nordestina. Então, bora ler aqui a canção. Quando eu olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje, longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para eu voltar pro meu sertão. Quando vês dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Então essa música, Asa Branca do Gonzaga, mostra claramente a interferência do clima no processo migratório lá no sertão nordestino, né? O clima que atua lá no sertão é um clima quente, porém seco, e em função dessas características, né, principalmente o lado pouco chuvoso do clima, eu tenho, né, um processo de saída de pessoas para outras regiões. Então, o clima não é só um elemento que interfere nas condições naturais como um todo na superfície da Terra, mas também o clima interfere até nas condições sociais da humanidade, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Agora, você precisa entender também uma coisa importante. Aprenda a diferenciar tempo de clima. Existe o tempo atmosférico e existe o clima. Não são as mesmas coisas. As definições são diferentes. O que é o tempo atmosférico? É o estado momentâneo da atmosfera em um dado momento, em um determinado lugar. Então, o tempo atmosférico é o estado naquele momento da atmosfera. O tempo atmosférico ele muda rapidamente. Pode estar ensolarado, de repente nublado e chuva. Pode estar um calor durante o dia, mas à noite baixa muito a temperatura. Então, o tempo atmosférico ele muda rapidamente. É o estado naquele momento da atmosfera. Já o clima é diferente. O clima é a sucessão dos variados tipos de tempos atmosféricos que ocorrem sempre da mesma maneira e com certa regularidade em uma determinada região. Não entendeu? O clima, basicamente, o clima é a história do tempo. Para você determinar o clima de uma região, de uma área, é importante que você estude, tá, durante um longo período como são os tempos atmosféricos ou como eram os tempos atmosféricos daquele lugar. Tá? Durante 30 anos se faz um estudo dos tempos atmosféricos daquele ambiente para que você possa determinar como é o clima daquele lugar. Então, clima é a história do tempo.
E o tempo atmosférico é o estado momentâneo da atmosfera. O tempo muda rapidamente, o clima não muda rapidamente. A mudança climática requer séculos, requer milênios, ok? Então, basicamente é essa a diferença entre tempo e clima, ok? Agora é importante que você também aprenda, através de frases, a diferenciar o tempo e o clima. Essa frase que está aí. Ontem choveu muito em minha cidade. O que você acha? É tempo ou clima? Né? Ontem choveu muito em minha cidade. Então, quando você pega esta frase, você percebe que esta frase está se referindo ao tempo atmosférico. Ontem choveu, né? Foi um estado naquele momento da atmosfera. Então, essa frase aí significa tempo atmosférico. E essa outra aqui? Belém é uma cidade quente e úmida. Será tempo ou clima? Percebam que, para você caracterizar a nossa cidade, ela é quente e úmida, com certeza foram feitos estudos ao longo de um bom tempo, estudos sobre os tempos atmosféricos, para saber como é o clima da nossa cidade. Então, esta frase aí, ela representa o clima, porque para que você possa determinar como é o clima da cidade, foram feitos um longo estudo, um longo período estudando os variados tempos atmosféricos de Belém, para que nós pudéssemos caracterizar depois que o clima da cidade é um clima quente e úmido, ok? E não esqueçam de saber, de entender sobre os fatores do clima e os elementos do clima. São coisas importantíssimas ou importantíssimos para que você possa compreender melhor os climas do planeta, tá? O que são os fatores do clima? São aqueles responsáveis pelas características do clima. Os fatores do clima são os construtores do clima, tá? E os elementos do clima são os atributos, as características do clima. Vamos pegar um exemplo. Belém é uma cidade quente e úmida. Não foi isso que te vindo agora? Belém é uma cidade quente e úmida. Temperatura, quente, e umidade são elementos do clima, são atributos do clima, o calor e a umidade. Agora, por que a cidade de Belém é quente e úmida? Porque eu tenho a localização de Belém numa baixa latitude. Quanto menor a latitude, maior será a temperatura e, muitas vezes, também eu terei muita umidade nesse ambiente. Então, os fatores do clima constroem o clima. Os elementos do clima são as características desse clima, tá? No caso que eu citei, o fator foi a latitude. E os elementos foram a temperatura e a umidade, beleza? Então, vamos ver agora quais são os fatores do clima e quais são os elementos do clima. Fatores do clima: a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade, as massas de ar e as correntes marítimas. Esses são os fatores construtores do clima. Do outro lado, eu tenho os elementos do clima, aqueles que caracterizam o clima, tá? Os atributos do clima. Os elementos mais importantes que eu vou citar é a temperatura, a umidade e a precipitação. Então,
Os fatores constroem. Os elementos caracterizam, são atributos do clima. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Este mapa, tá, mostra a temperatura no Brasil, na América do Sul. Mas bora pegar somente o Brasil. E veja como a latitude interfere na temperatura. Note, ao norte do Brasil, que eu tenho temperatura de 30 graus, 28 graus, mas quando você desce rumo ao sul do Brasil, o que acontece com a temperatura? Vai baixando. Note que lá no sul do Brasil, a temperatura está em torno de 20 graus. Qual é a explicação para essas diferenças de temperatura? Ao norte, eu tenho a linha do Equador. Portanto, quem está ao norte do Brasil, tá? Ou quem está na região norte do nosso país, apresenta-se localizado numa região de baixa latitude. E aprendam isso. Quanto menor a latitude, maior será a temperatura, tá? É uma relação inversamente proporcional. Menor latitude, maior temperatura. Quando você vai para o sul do Brasil, mais distante do Equador, portanto, numa latitude maior, a temperatura baixa. Então, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Louzeiro, então, o que é latitude? É a distância em graus em relação à linha do Equador. A latitude é o fator, tá? A temperatura é o elemento. A latitude constrói essa característica do clima, que é a temperatura. Beleza? Então, bora para outro aqui, galerinha. Bora ver agora a relação entre massas de ar e a temperatura, a umidade e a precipitação. Massas de ar é o fator. Temperatura, umidade e precipitação são os elementos do clima. Massas de ar, na verdade, o que significa isso? A grosso modo, massas de ar é uma porção da atmosfera, é um pedaço da atmosfera que se desloca pelo espaço, pela atmosfera, ok? As massas de ar, que são pedaços da atmosfera que estão se deslocando, as massas de ar podem nascer no continente ou podem nascer no mar. Onde elas nascem, essas massas de ar, elas vão carregar consigo as características dos lugares onde elas nasceram. Se essas massas de ar nasceram no mar, elas serão úmidas. Se elas nascem no continente, provavelmente serão mais secas, tá? Há exceções, mas bem provável que ela seja seca. Se ela nasce numa região tropical, uma massa de ar quente. Se ela nasce numa região mais fria, uma massa de ar fria. Então, aonde ela nasce, essa massa de ar, ela vai carregar consigo as características dos lugares onde ela nasce. Ela pode ser uma massa de ar quente e úmida. Ela pode ser uma massa de ar fria e seca. Ela pode ser uma massa de ar fria e úmida, tá? Então, dependendo de onde ela nasce, eu tenho, tá, a transferência das suas características para os lugares onde ela vai passando, essa massa de ar. Então, por isso que as massas de ar interferem na temperatura, na umidade e na precipitação. Aqui no Brasil, por exemplo, uma massa de ar chamada massa de ar polar atlântica, ela entra no Brasil pelo sul do Brasil e provoca queda de temperatura no sul do Brasil, até em São Paulo, por exemplo, também. Essa massa de ar fria, quando chega ao Brasil, provoca chuvas fortes e demoradas, tá? Então, as massas de ar também constroem, também interferem nas características climáticas de uma região, ok? Vamos lá para mais um. A altitude. Como é que a altitude interfere na temperatura? Percebam aí esse esquema que no nível do mar, onde está a letra A,
a temperatura é 22 graus. Quando você sobe e fica a 600 metros, tá, do nível do mar, aí na letra B, a temperatura já está em 19 graus. Quando tu sobes mais um pouco, a 1.200 metros de altitude, a temperatura já está em 16 graus. Tá? Então, a altitude interfere na temperatura. Quanto mais elevado estiver o local, quanto maior sua altitude, menor será a sua temperatura. E como é que tu explicas isso, né? Aí eu tenho embaixo a pressão atmosférica, é o peso do ar, tá? Nos lugares mais baixos, eu tenho uma coluna de ar maior, eu tenho mais atmosfera. E você sabe que a atmosfera, ela é aquecida pela superfície da Terra, tá? A temperatura do ar da atmosfera, ela tem uma relação muito íntima com a superfície da Terra. É mais ou menos assim. O Sol aquece primeiramente a superfície, tá? Seja ela o oceano, os mares, os continentes, e depois de aquecida essa superfície, ela transfere esse calor para os gases presentes na atmosfera. Por isso que os lugares mais baixos, por terem mais atmosfera, portanto mais gases, vão ter um calor maior. Os lugares que estão numa elevada altitude, tá? Estão no nível mais alto, né? Em relação ao nível do mar, tem menos atmosfera, menos gases serão aquecidos, portanto, pela superfície. Daí a explicação, tá? Do porquê que a altitude interfere na temperatura. Nos lugares mais baixos, maior temperatura, porque tem uma coluna de ar que será aquecida pela superfície, uma coluna de ar bem maior, né? E os lugares mais elevados, uma coluna de ar menor, tá? Portanto, a superfície vai aquecer uma coluna de ar menor, a temperatura será mais baixa, ok? Então, entendam essas coisas ligadas ao clima. E para encerrar nossos comentários, tá? Não esqueçam de ver a relação entre a maritimidade, tá? E a temperatura, a continentalidade e a temperatura. Vamos definir o que é maritimidade. Maritimidade é a proximidade com o mar. Continentalidade é o afastamento em relação ao mar. Os lugares que estão próximos do mar têm uma forte interferência da maritimidade no clima. Recife, Rio de Janeiro, Santos, esses lugares, Fortaleza, esses lugares que estão próximos do mar terão uma baixa amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura, tá? A diferença entre a máxima e a mínima nesses lugares próximos ao mar será baixa diferença. O dia, por exemplo, chega a 30 graus, à noite a 26, então a diferença é pequena. Por quê? O mar esquenta lentamente, mas se esfria também lentamente. Isso vai interferir na temperatura dessas localidades que estão próximas do mar. Agora, quem está distante do mar, Palmas em Tocantins, Cuiabá no Mato Grosso, estes locais que estão distantes do mar, tá? A amplitude térmica será muito elevada. O dia será muito quente e a noite mais fria, tá? Isso vai acontecer por quê? Porque o continente esquenta mais rapidamente, mas esfria-se também mais rapidamente. Então, a amplitude térmica desses ambientes será muito mais elevada, ok? Muito obrigado, tá? Vocês tenham aí um dia maravilhoso e que vocês compreendam esses aspectos climáticos. Com o decorrer da semana, a gente continua nessa mesma temática, tá? Para finalizar a parte do clima, ok? Tchau, tchau.